Bom dia. No Biblicamente Falando de hoje, eu quero estar falando sobre o referente tema: os seus problemas se resolvem aos pés de Deus. De joelho, em oração. Os seus problemas se resolvem aos pés de Deus. Hoje é dia 17/1 de 2024. Os seus problemas se resolvem aos pés de Deus. Eu quero aqui usar de alguns textos para falar com a gente referente a este tema: que os seus problemas se resolvem aos pés de Deus. Eu quero começar aqui falando sobre Daniel. Daniel, ele era um homem que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, foi colocado para estudar, para que servisse ao rei da Babilônia. E Daniel, ele sempre orava. Ele era um homem de muita oração. E você que não crê em oração, que não tem a prática da oração, que acha que oração não surte efeito, que oração não faz nada, a oração ela sim te comunica com Deus, ela te deixará mais sensibilizado para ouvir também a voz de Deus, porque Deus, ele também fala. Ele não só ouve, mas como ele também fala. E a oração também te ajudará a te dar sabedoria. A oração vai fazer com que você tenha sabedoria. Pois você que for uma pessoa que não tem tanta habilidade em falar, em se comunicar, em se expressar, quando você começa a orar e começa ali se expressar e falar com Deus, isso também vai servir para desenvoltura, para que você também venha falar com pessoas, para que você também venha conseguir se expressar, venha conseguir entender, interpretar aquilo que está acontecendo à sua volta, como também aquilo que a Escritura ele está dizendo. Tudo isso vem através da oração. E Daniel, por ele ser um homem que orava, orai e vigiai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por ele ser um homem que orava, mas também vigiava, ele começou a ser honrado por Deus. E as pessoas que estavam à volta de Daniel almejavam o cargo dele, né? O cara veio lá de fora, veio da Babilônia, chegou aqui, veio lá de Jerusalém, servo de Deus, chegou aqui na Babilônia, e o maior cargo que tem aqui, que de presidente, o rei está querendo colocar ele já era entre os 3 maiores, e o rei queria colocar ele ainda como maior, como presidente das 127 províncias do rei. Então isso despertou uma inveja, né? Ninguém inveja algo pequeno, é ou não é? Ninguém inveja alguém que está lá embaixo, mano. Mas começou a crescer, desenvolver, começou a ver Deus na sua vida, o diabo vai para reta, mas ele vem por um caminho e ele tem que sair por 7. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E como começaram a invejar Daniel, eles falaram: um jeito que a gente tem de frear Daniel, de brecar ele, é induzir o rei, né? Vamos tentar manipular o rei para que ele faça uma lei, para que durante 30 dias ninguém ore, ninguém faça nenhuma petição a outro Deus. E aí a gente fica de olho no Daniel, porque Daniel é um homem de oração, ele não vai parar de orar. E a gente espia lá na casa dele, entra de surpresa e tenta pegar ele orando. Aí a gente acusa ele perante o rei. E aí, como falaram: ô rei, o que você acha aí durante 30 dias ninguém fazer nenhuma petição a outro Deus, senão só o rei, né? Como muitos homens almejam a glória para si, o rei falou: então eles vão vir pedir para mim em vez de pedir para Deus? Não, isso é bom, né? Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, quando foi aprovada a lei, Daniel continuou orando. Sabe não, onde que ele estava orando? Dentro de casa. E o que fizeram? Espiaram ele dentro de casa, abriram a porta bem devagarzinho, deixou a porta destrancada,
E aí olharam, quando viram, tá lá Daniel orando. Aí foram acusar ele perante o rei, e a lei era para quem fosse pego orando, desobedecesse a ordem do rei, fosse jogado dentro da cova dos leões. O rei temeu, né, em jogar porque ele gostava de Daniel. Irmão, aplicar a lei é fácil, aplicar a disciplina é fácil. Agora o difícil é aplicar em alguém que você ama, né? Quantos juízes aí você vê que quando o filho dele chega lá no tribunal, chega lá como réu, ele absolve. Mas quando é o filho do outro, ele pica marreta sem dó, filho. E dá máximo ainda. E até triplica se puder, né? Aplicar a lei é fácil, difícil é aplicar a lei em quem você ama. Então o rei temeu, ficou triste, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus. E era um dos melhores homens que ele tinha. Mas ainda assim, por causa da palavra dele, para não demonstrar fraqueza, ele teve que punir Daniel e jogar Daniel na cova dos leões. O rei não conseguiu dormir à noite, né, preocupado com Daniel. No outro dia ele foi lá na cova. E aí, Daniel, dar-te-ia que o teu Deus a quem tu serve continuamente pode te livrar da boca dos leões? E Daniel respondeu: viva o rei Dário! Eis que o meu Deus enviou o anjo que tampou a boca do leão. Você vê que Daniel, ele orou, irmão, né? E os nossos problemas, eles são resolvidos através de oração. Através do livramento que Deus deu para Daniel, o rei revogou aquela lei que não podia se orar ao Deus de Daniel, senão somente ao próprio rei. Então, os seus problemas, os meus problemas se resolvem aos pés de Deus. Se prostrar para quem tem que se prostrar, né? Tem muitos homens que querem que você se prostre para ele, quer que você aceite tudo, e se você contrariar, não vão muito com você, porque na verdade as pessoas não gostam muito de pessoas que pensam, né? Então você tem que tentar pensar. Deus te deu uma cachola aí, é para você pensar. Muitas das vezes, independente da posição que a pessoa ocupa, o seu ponto de vista, e você vai enxergar às vezes melhor do que ela. Não que seja você que tenha que fazer, porque não é você, né? Mas você tem que ter a sua opinião. Os meus problemas, os seus problemas se resolvem aos pés de Deus. A Bíblia também fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava há 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, que era, né, ali aqueles dias, né, que descia para ela, só que não cessava mais, e ficou 12 anos. Uma pessoa, quando estava nessa situação, ela tinha que viver isolada. Na época da Bíblia, ela vivia isolada da sua família. Isolava ela e ela ficava, ela só voltava depois que cessasse aquele fluxo de sangue. Então essa mulher viveu 12 anos isolada, sozinha, sem poder ter contato, né, ali com outras pessoas, ali com seus familiares. O texto diz que pode ela gastar tudo com a medicina, porque tem coisas que a medicina não resolve. Mas a gente ainda tem um Deus ainda que opera milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós, seres humanos, mudamos, né? De manhã às vezes a gente tá bem, daqui a pouco tá mal, estamos alegres, daqui a pouco estamos tristes, mas Deus, ele é o mesmo eternamente. E aí essa mulher ficou sabendo de Jesus, né? Jesus, que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, Jesus ficou pregando na terra, e essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos, né? Ou seja, então antes de Jesus começar a pregar aqui, ela já estava com aquela hemorragia. Só que você vê, mesmo sem ela conhecer a Jesus, ela não desistiu da sua vida, né? Mesmo sem ela conhecer a Jesus ainda, ela não desistiu da sua vida. Então, talvez hoje você ainda não conheça Jesus, né? Talvez hoje você vai ver esse vídeo, nem crente você não conheça Jesus, mas a palavra para você é: não desista, que você vai se encontrar com ele. Então ela ouviu falar de um Jesus aí que estava curando todo mundo, multidões estavam indo atrás dele, e ela resolveu ir aos pés dele. E ela pensou com ela: então somente se eu tocar na orla do vestido dele eu serei curada. E aí ela entra no meio da multidão, acredito que disfarçada para que ninguém reconhecesse, se agacha e toca na orla dos vestidos de Jesus. Aí Jesus pergunta: alguém me tocou? Aí o discípulo fala: Jesus, nós estamos no meio de uma multidão, tá todo mundo aqui, você é um astro aqui, tá todo mundo te empurrando, te apertando, te beijando, e você pergunta quem tocou. Ele fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude.
uma diferença em tocar e apertar, né? Muitos ali estavam só apertando e puxa, empurra e abraça, mas não estava tocando com fé. O toque daquela mulher foi um toque com fé. E aí Jesus falou: de mim saiu virtude, saiu poder, alguma coisa aconteceu aqui. De repente a mulher se apresenta. Aí Jesus falou: fique em paz, a tua fé te salvou. E na mesma hora aquela mulher foi curada, cessou aquele fluxo de sangue dela. Os seus problemas, os meus problemas se resolvem aos pés de Deus. Tem brigas na nossa vida, tanto físicas quanto espirituais, que elas cessarão, que você terá a sua vitória, que será de joelhos prostrados, na sua casa, na igreja, será em oração. Os seus problemas, os meus problemas se resolvem aos pés de Deus. Continue orando, continue clamando a Deus. Ele atenderá a tua petição, a tua oração. Que Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira.